No dia 30 de novembro, a comunidade se reúne para a inauguração do Cruzeiro, um marco de fé e tradição. A celebração inclui a missa especial, a bênção da imagem de Nossa Senhora do Rosário e a apresentação emocionante do Congado, que é um patrimônio vivo da nossa cultura. Agora com a ex-prefeita Alcione, ela que fez parte aqui da construção, do início da construção do bairro do Rosário. E a gente queria saber dela, Alcione, depois de tantos anos, o que esse momento hoje, essa inauguração do Cruzeiro, da Nossa Senhora do Rosário, representa para você? O bairro do Rosário, de uma certa forma, ele tem um carinho, eu tenho um carinho muito especial e um lugar no meu coração. Porque o que acontece? Quando tudo começou, quando foi criado o bairro do Rosário, eu trabalhava na época com meu sogro, o Expedito, que era o prefeito, e acompanhei de perto tudo, para começar o bairro do Rosário. Então, assim, de uma certa forma, ele ficou marcado realmente. E hoje está aqui, com essa linda iniciativa, com essa participação incrível que o Zé Henrique tem feito para a gente aqui em Santo Antônio do Grama, vem trazendo essa parte tão importante, a qual eu dou grande valor, que é a cultura. Sempre dei muito valor e acho que um povo tem que ter cultura. Uma cidade, um país sem cultura não tem história, não tem como ser vivenciado desse jeito. Então eu tenho um prazer enorme de estar aqui hoje junto com toda a equipe aqui, junto com o povo do Rosário, para essa inauguração, que vai ser muito importante para todos nós e tenho certeza que a população vai dar muito valor. E continuando aqui com a Alcione, gente, ela quer deixar um convite aí para o pessoal, tanto aqui do município, quanto também os visitantes. Fala com a gente, Alcione. Então, caros ouvintes, aproveitando aqui, essa oportunidade, queria convidar vocês para visitar mais um ponto turístico e cultural que a gente tem aqui no município, que faz parte da nossa história, que é a Pedra do Oratório. E nessa pedra eu tive a honra de colocar uma imagem de Nossa Senhora das Graças, que está lá, protegendo o nosso município e faz parte tanto da cultura quanto do turismo para o nosso município. Eu convido a todos que visite, tá? Um abraço. Então, pessoal, vem nos visitar, tá?
Então, agora com a gente aqui o Herculano Barbosa, ele que é advogado, né? E eu queria saber dele, porque a gente está ganhando, Herculano, mais um espaço, tanto de religiosidade quanto de cultura aqui para a nossa comunidade. Como que você vê esse espaço aqui para a comunidade? Boa tarde, Márcia, boa tarde aos telespectadores e ouvintes da Rádio Web Gramense. A gente está aqui hoje prestigiando esse evento, esse momento muito importante na nossa comunidade, nós que somos gramenses natos, né? E vemos nesse espaço aqui, com esse monumento aqui, de cultuar, né? Aqui hoje colocado a imagem de Nossa Senhora do Rosário, né? Juntamente que já existiu o cruzeiro aqui. Isso representa na nossa comunidade, né? A preservação da cultura, né? Dos nossos antepassados. Está aqui presente hoje o Congado também, que representa a cultura gramense. Isso é muito importante, né? Preservar e passar isso para as novas gerações, para os nossos filhos, né, que já estão aí hoje, para os nossos futuros netos, de valorizar, porque nós nascemos, né, na nossa infância, já aprendemos isso, passado dos nossos antepassados também. E valorizar a cultura, isso é muito importante na nossa cidade. Então tá, já obrigada, Herculano. Fátima Macedo, ela que é moradora aqui da comunidade, veio até a gente aqui porque ela quer deixar um recadinho pro pessoal aí de casa. Tudo bem, né, Fátima? Conta pra nós, o que você quer deixar aqui pra comunidade? É porque eu, como moradora aqui da Rua do Rosário, agradeço a família de Jujuca que doou esse espaço aqui para fazer esse movimento aqui. Aí eu agradeço a todos eles, mas infelizmente não veio todas as famílias de Jujuca, porque alguns foram convidados e outros não. Eles nem sabiam desse evento aqui. É só isso que eu quero dizer. Então tá, obrigada, Fátima. Por nada. José Henrique, ele que é historiador aqui da nossa cidade. José Henrique, fala para nós, qual que é o significado do cruzeiro? É um significado muito importante, gente. No passado, o bairro do Rosário era muito discriminado, com esgoto a céu aberto, e era chamado de buraco do cachorro. Mas eles tinham fé, muita fé, e outra coisa, sempre havia e há cultura no bairro do Rosário. Por exemplo, o Congado. Congado nasceu no bairro do Rosário. Por exemplo, outro elemento folclórico de Santo Antônio do Grama, o boi laranja. O boi laranja é também do bairro do Rosário. Então estava muito discriminado e líderes do bairro resolveram construir um cruzeiro e ergueram aqui nessa colina. A montanha, conforme disse o Monsenhor Senac na missa, é muito importante na Bíblia, porque tem, por exemplo, o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, né? E então isso aqui também é uma colina. Até para os gregos a colina é muito importante, né? Porque lá que os deuses reuniram no Monte Olimpo, então eles escolheram esta montanha e é muito bela. O senhor Senac, quando esteve aqui, falou: gente, mais de 30 anos que eu moro em Santo Antônio do Grama, não conhecia este belo lugar. Você olha aí, você vê a Pedra do Macaco ali, você vê a Pedra da Torre, você vê a Pedra do Bonfim. Então, eles, com a fé deles, eles construíram este cruzeiro e trouxeram. Veja bem o que é a força da fé. Eles estavam sentindo muito pesado carregar a cruz. Então, pediram o pároco da época para benzê-lo, colocar no chão. O padre Nico, que era o pároco, caminhou sobre ele, aspergiu com a água benta e a força da fé aumentou. Eles trouxeram nos ombros, lá de baixo até onde ele está. Isto é a força da fé, é a garra de um povo. E nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo tempo que eu estava com receio de chuvas, e agradecer ao Monsenhor Senac, que atendeu o nosso pedido já pela segunda vez. Ele que benzeu o cruzeiro e agora benzeu a santa e celebrou. Então é um momento só de agradecer.
E para quem ama, longe é um lugar que não existe. Aqui existe pessoas de Juiz de Fora, de Rio Casca, de Belo Horizonte, de Abricampo e outros lugares, todos aqui, porque pela força da fé. A fé, gente, é muito importante. E hoje o bairro do Rosário está aí neste esplendor, é pela fé, pela força da fé e pela cultura. O bairro do Rosário tem muita fé e muita cultura. Muito obrigado. Obrigada, Zé Henrique. Eu tenho a satisfação aqui agora de poder conversar com o José Mauro Cupertino, ele que é general da reserva, mas me confidenciou aqui que sente mais orgulho de ser chamado soldado do Exército. É isso mesmo? Soldado igramense. Então, sou nascido aqui na terra e não tenho o privilégio que vocês mais jovens que estão aqui desfrutando dessa maravilha no nosso interior mineiro, que é Santo Antônio do Grama. Tá? Vivi apenas 10 anos da minha vida aqui no Grama. E saí pelo Brasil, pelo mundo afora, na minha trajetória de vida. Mas guardo lembranças inesquecíveis da minha terra, de onde saí como concludente do curso primário. Concluí o curso primário, dentre outras pessoas que foram ilustres aqui em Santo Antônio do Grama, com o prefeito Expedito Pereira Lima, que foi meu colega de curso primário, certo? Ele ficou, eu saí por aí afora, entendeu? Mas nós mantemos sempre um vínculo muito grande. E tive a honra de, quando era prefeito, de voltar aqui ao Grama, numa época de muita chuva, de muita dificuldade, e descemos no campo de futebol num helicóptero. Até hoje tem gente aqui, os mais velhos como eu, que relembram essa minha descida aqui em Santo Antônio do Grama. Era tanta chuva, era tanto problema que não deu nem para voltar no helicóptero. Nós voltamos de carro para onde eu estava, que era em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Certo? Mas eu estou à disposição aqui, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu tenho uma lembrança imensa daqui. Por exemplo, foi apresentado aí o congado. O congado é da minha época e ele aparecia muito forte no mês de outubro, que é o mês de Nossa Senhora do Rosário. E o Zé Henrique falou, e eu repito aqui, para mim, isso aqui era a famosa Rua do Buracachorro, que era uma rua pequenina, com casas de pau a pique, madeira e barro, não tinha tijolo, entendeu? E fiquei super feliz e super espantado quando voltei aqui na Rua do Rosário, certo? E tive a oportunidade de subir numa dessas casas e vislumbrar essa vista maravilhosa do Vale do Ribeirão do Grama. Então, foi um prazer muito grande, é sempre um prazer. Sou muito amigo do Zé Henrique, que eu chamo de amigo, conterrâneo e historiador do Grama, certo? Então, tem os livros dele, a história do Santo Antônio do Grama, e tem um livro meu contando a minha história, que começa com Santo Antônio do Grama, que fala como era o Grama na minha época. As ruas da época, Rua de Baixo, Rua de Cima, Rua Nova, o Pastinho, aqui embaixo a Rua do Buracachorro, entendeu? E hoje eu fico mais feliz e mais espantado, que não é uma rua mais, é um bairro. É um bairro do Rosário. E com muita propriedade, com a iniciativa do Zé Henrique e de tantos outros colaboradores, inauguraram aqui um cruzeiro. E a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira do bairro do Rosário, que tem origem na Rua Buracachorro. A vez anterior que eu vim aqui, já era um bairro muito bem construído, casas muito bem arrumadas, subi até no terraço de uma delas para ter uma vista melhor aqui desta região, entendeu? E agora volto com um bairro. Confesso que com o meu primo ali, também gramense, o Ronaldo, que é filho de Zizinho Brandão, que tinha uma loja ali na praça principal, a Praça Padre Antônio Ribeiro Pinto, entendeu? Eu fiquei espantado, nós nos perdemos aqui dentro, tanta rua, tanta entrada. Então, uma Rua do Buracachorro virou a Rua do Rosário e hoje é o bairro do Rosário, com as bênçãos da Virgem do Rosário e da Cruz de Cristo.
que está aqui num ponto que o Zé Henrique disse e eu reforço. É um ponto de fé e de turismo. É um local para que a administração, o pessoal da cultura, vocês da rádio, tem que incentivar o pessoal a vir aqui. Porque aqui, não só ele pode ter uma ideia da história, não olhei em detalhes aí o mural que está aí, mas que conta a história do que se passou aqui ao longo do tempo. Entendeu? Tem que incentivar as pessoas, as escolas, os jovens, dos grupos, dos colégios que tem aí, a virem aqui e conhecerem um pouco desta história. Eu tenho um livro que se chama Do Ribeirão do Grama, aqui, esse, Às Margens do Paraibuna, que é o rio lá em Juiz de Fora. Autocrítica e reflexões de um soldado e cidadão brasileiro. Por isso que eu falei com você no título soldado. Se você quiser me orgulhar, você me chama de soldado e de gramense. Eu falei ali e repito aqui para vocês. Meu pai viveu 23 anos aqui. Eram 3 irmãos. Perderam a mãe com 3, 4 e 5 anos. E o pai com 6, 7 e 8 anos. Eram de Ponte Nova. Saíram por aí afora, não me pergunte como, na década de 1930, entendeu? E os 3 se graduaram com curso superior, não pergunte como. Trabalharam, se ajudaram um ao outro, eles diziam para mim que nós somos pai e mãe um do outro, a vida inteira. Quando meu pai morreu, que teve aqui 23 anos, ele morreu com um infarto fulminante no dia do aniversário da minha mãe, e um amigo aqui de Ponte Nova, quando me recebeu, a primeira vez que eu vim aqui com ele morto, aí disse assim: Vicente não morreu do coração, Vicente morreu de paixão. Porra, ele deixou alguma paixão aqui? Não, paixão pelo grama. Porque era um médico, que eu posso dizer, um médico samaritano, que naquela ocasião ele fazia os atendimentos aí, sempre no lombo de um cavalo, com uma parteira tiracolo e fazendo parto, vendo nascer crianças aqui no entorno do grama. Imagina isso na década de 30, 40, 50, como era isso naquela ocasião. Então, quando ele voltou pouco tempo depois que ele tinha saído daqui, reuniram um pessoal que foi lá em Juiz de Fora e foi lá na porta do meu avô, João Nicolau, soltaram foguete, porque ele estava voltando e tal, e propondo a ele que voltasse. Até porque tinham já um emprego no Estado para ele aqui e tal, não sei o quê. Aí ele disse o seguinte: o que me tirou do grama não foi a malfadada política. Porque ele é o primeiro candidato a prefeito do Grama derrotado, em 1954, por Minzinho Baião, um grande fazendeiro, administrador e que tem nome na cidade. Entendeu? Não foi a malfadada política. Tanto que eu tenho um capítulo nesse livro que se chama Malfadada Política, que gera briga, gera discórdia até hoje para todo lado, é ódio, é revolta, briga na família, briga com os amigos. Não era esse o ramo dele, não era esse definitivamente o ramo. Mas foi o fato de que, depois de 23 anos, eu senti necessidade de procurar ganhar um pouco mais de dinheiro para educar 4 filhos. Estava na época de colégio interno, então é muito complicado, né? Então ele saiu, mas não durou muito tempo lá não, entendeu? Em pouco tempo ele morreu apaixonado pelo grama. Quando o senhor fala... o senhor deu uma aula de história para nós aqui, para o pessoal de casa, tenho certeza que vai gostar. Mas quando o senhor fala do Vicente, seria o Vicente Bretas Cupertino que deu o nome à rua? Exatamente. E que eu e minha irmã mais velha, que já é falecida, nós nascemos ali naquela praça, que tem o nome de Francisco Pinto Moreira, onde tem um busto, que eu vim aqui para a inauguração daquele busto. E uma placa, onde tem o nome daqueles que são os pioneiros do Grama como município. Até então, durante os meus 10 anos que eu vi aqui, era distrito de Rio Casca, certo? Então, foi Chichico Nicolau que fez todo esse processo de emancipação do Grama, e naquele ano de 54, houve uma eleição, entendeu? E ele não era o viés dele política, não era o viés dele administração, o viés dele era fazer caridade. Era estar com o povo pobre, o povo humilde, o povo que eu falei aí que se diz excluído, entendeu? Era essa a vida dele. Então ele perdeu a eleição para o Minzinho. Ele era o primeiro derrotado. Minzinho era o maior amigo dele no Grama.
Por isso que ele falou em malfadada política. E disse mais, o Grama nunca mais vai ser o mesmo. Acabou aquela época que a gente vivia tudo junto, as famílias tudo junto, era uma família só. Mas isso são histórias de 1950, 54 e por aí afora. Tenho muito tempo, eu já tenho 83 anos, entendeu? Estou muito rodado, mas eu digo a vocês, sou um soldado gramense, quantas vezes vocês me convidarem, eu venho aqui. E quem me convida sempre é o Zé Henrique, entendeu? E recentemente eu tive um problema de saúde, aí o médico, um jovem, falei, meu filho, você tem idade para ser meu neto. 34 anos que me atendeu, fez uma intervenção na aorta, entendeu? Eu disse para ele, olha, mas se cuida, entendeu? Eu quero viver mais um pouco ainda, porque eu tenho sonhos a realizar, entendeu? Ele falou, deixa comigo, o problema agora é meu, entendeu? Então eu hoje levo a vida fazendo voluntariado, fui presidente de uma entidade que cuida de excepcionais em Juiz de Fora, presidente, voluntário, de botar a mão na massa. Eu disse que um general, um soldado gramense, virou especialista em fazer quermesse, vender cachorro quente, vender canjica, entendeu? Vender quentão, para arranjar dinheiro para a entidade. Essa entidade não existe mais e hoje eu sou diretor do Abrigo Santa Helena, que cuida de idosos, uma entidade com mais de 100 anos em Juiz de Fora, que atende hoje 142 idosos e idosas, em pavilhões separados, entendeu? E daqueles 142, seguramente uns 30% não tem mais ninguém por eles. É material descartado. Tem até uma música lá que diz assim, eu que um dia tanto fiz, hoje sou um tanto faz. Hoje é dia de visita e ninguém vem me visitar. A nossa presidente, que é uma voluntária, eu tenho 10 anos lá, ela tem 40. Ela diz assim, não diga que ele não tem ninguém, não, ele tem nós. 30% também são 100% dependentes. É o idoso tipo 3, que depende de tudo. E você trocar de roupa, a roupa, higiene pessoal, fazer higiene pessoal, trocar a roupa de cama, dar banho, levar para comer, colocar comida na boca e assim a vida, entendeu? Então eu faço um voluntariado, sou diretor de relações públicas, não sou de dinheiro, não sou do PIB de Juiz de Fora, eu falo para os grandes homens que têm dinheiro lá em Juiz de Fora, olha, eu não sou do PIB de Juiz de Fora, mas fico sempre com o pires na mão atrás do PIB. Pinga alguma coisa do que você ganha aqui, pô, e muitos deles ajudam, entendeu? Então hoje trabalho no Abrigo Santa Helena, eu estou sempre em atividade, não paro. Então, só para encerrar, o meu lema é o seguinte, eu não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu piro. Então, como eu não quero pirar, eu não posso parar. Um prazer enorme estar em Santo Antônio do Grama. Ah, que bom. Eu quero agradecer Zé Mauro pelas palavras dele aqui. De fato, dá um livro tudo que ele falou aqui. E teríamos até mais para poder conversar com o senhor, mas eu creio que não vai faltar oportunidade. Vamos, outra vez que o senhor vier aí, ter outra oportunidade para falar um pouco mais sobre o Grama que se foi, né? E o Grama que todos nós vislumbramos, né? Que venha melhor. Muito obrigado, senhor, pelas palavras, entendeu? Foi muito enriquecedor para todos nós aqui nessa matéria, tá certo? Tá certo, e eu fico muito feliz e espero que vocês amem mais o Grama do que eu amei e continuo amando. Entendeu? Tá bom. A gente ouviu muitas histórias. Pessoal, eu estou aqui agora com o Marcos Aurélio, ele que é aqui da comunidade, né? E a gente quer saber dele, o que ele acha que esse espaço vai proporcionar aqui para a nossa comunidade? O que você acha que isso vai agregar aqui, né, no bairro do Rosário e, em geral, para a comunidade de Santo Antônio do Grama, Marcos? Márcia, a gente fica muito feliz com a inauguração de um espaço desse, sabe? É um espaço de religião, de religiosidade, um espaço de cultura e um espaço de lazer também que a população pode ter para vir cá, fazer suas orações, fazer seus pensamentos, né? É uma cidade que tem muita fé, uma cidade que tem nome de santo, Santo Antônio do Grama. Então a gente sabe que a religiosidade tá em todo o gramense, entendeu? E é um espaço que a gente quer, como disse muito bem o Monsenhor,
que seja respeitado, que seja cuidado pela própria população e que tenha o bom uso da população, um uso educado, um uso religioso, um uso né, para o crescimento interior da gente, né, para melhorar as nossas atitudes, as nossas ações no município. Obrigada, Marcos. Cláudia, ela que é uma das organizadoras aqui desse momento. Eu queria saber dela, Cláudia, o que significa para você esse evento hoje está acontecendo? Significa para mim muita importância, porque enquanto sociedade a gente resgatou esse cruzeiro para deixar para a história de Santo Antônio do Grama. É um espaço cultural, regado de histórias. Então eu acho muito importante o resgate do congado. É a nossa cultura que nós precisamos resgatar, valorizar e deixar para os futuros, né? A futura geração que está vindo aí, para que não se perca a história da nossa identidade, né? Cláudia, você é sempre participativa. Tem mais algum evento aí, monumento que vocês estão já prevendo mais pra frente? Como que é? Porque pelo que eu vejo, vocês não param por aí não, né? Vocês estão sempre movimentando aí a cultura do Grama e também a religiosidade. Sim, temos um projeto de resgatar e fazer um chafariz, né? E com o nome de tropeiros, mas ainda está só no papel. Mas a gente vai se mover. Então, vamos aguardar, gente. Obrigada, Cláudia. De nada, é um prazer sempre estar aqui participando da Rádio Web. Você sempre presente nos eventos que eu estou fazendo, que eu estou participando. Gratidão a você, a Lênio, pessoas queridas demais para mim. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite e parabenizamos, né, em nome da rádio, pela importância que vocês dão à cultura e à religiosidade aqui da nossa comunidade. Obrigada, Cláudia. Obrigada a vocês. Um abraço. A inauguração do cruzeiro e também da imagem de Nossa Senhora do Rosário reforça não apenas a fé, mas também a identidade cultural de um povo que mantém vivas suas tradições. Entre bênçãos, cantos e celebração, a comunidade demonstra que unir fé e cultura é celebrar a sua própria história.